Eu quero falar sobre Espírito Santo versus Espírito Igrejeiro. Hoje estamos vivendo em dias em que o Espírito Igrejeiro está dominando a humanidade de nossa época. E, em contrapartida, o Espírito Santo está sendo esquecido. Em muitos desses lugares, o Espírito Santo não tem tomado a primazia. E com essa atitude, este espírito igrejeiro está entristecendo o Espírito Santo. Ou, pelo menos, excluindo o Espírito Santo. Esse processo de exclusão do Espírito Santo, ou de entristecer o Espírito Santo, é devido à opção adotada. Hoje em dia, muitas igrejas estão adotando um método histórico. Nesse método histórico, o mais importante aí é a visão pessoal. Então, cada um vai construir sua visão. E, uma vez construída a sua visão, ele vai elaborar um sistema que vai justificar essa visão. Então, esse sistema vai pegar passagens bíblicas e vai fazer o quê? Doutrinas em cima disso. Vai fazer dogmas em cima disso. E aí vamos ter uma corrente de pensamento. E essa corrente de pensamento nós vamos chamar uma religião. Uma religião. E assim as religiões são constituídas de corrente de pensamentos, que vai gerar as denominações. Tudo feito tendo como base o pensamento humano. Pois o homem aprendeu a como encontrar destinos. E agora ele é capaz de elaborar. E se ele é capaz de fazer, é capaz de encantar os outros, enfeitiçar os outros com o encanto da sua retórica, com o encanto das suas passagens, das suas posições. Ele vai levar milhares de pessoas na sua esteira. Isto significa, não preciso mais do Espírito Santo. Eu já sou capaz de pegar a Escritura Sagrada, fazer uma base em cima dela e erguer meu edifício. O meu edifício, e assim, através do meu edifício, com o meu esforço, com o meu gênio, com o meu talento, eu vou chegar a Deus. Eu estou erigindo em meus dias, com essa atitude, a minha torre de Babel. É isto que está acontecendo. O homem indo a Deus, baseado no seu talento, no seu gênio, no seu próprio esforço. Este é o grande perigo dos nossos dias. E esse também é o ponto de vista de Jesus Cristo. Jesus Cristo disse que 50% dos cristãos não vão encontrar a porta da eternidade aberta. 50% dos cristãos não vão encontrar a porta da eternidade aberta. Isso causa uma grande pena. Isto causa uma grande pena. 50% de cristãos, gente sincera, está indo por este caminho. E a lâmpada dela está brilhando, e ela está contente por ver a lâmpada dela brilhar. Isso traz alegria no seu coração. Ela canta e convida pessoas, venha à minha igreja, venha à minha igreja. E dentro do ponto de vista dela, a igreja dela é o reino de Deus. Nós temos que despertar essas pessoas entre igreja e reino de Deus. Muita gente não tem essa definição bem clara em sua mente, a diferença entre igreja e reino de Deus. Há uma grande diferença entre igreja e reino de Deus. E muitos cristãos não sabem disso. Em primeiro lugar,
reino de Deus você não pode ver aqui na terra. Jesus Cristo disse isto. Ele é um reino invisível. A característica primordial do reino de Deus é que o reino de Deus é um reino invisível. Nós não vemos o reino de Deus. Então Jesus, ele não está aqui, ele não está ali, nem acolá. Nós não vamos ver o reino de Deus com os nossos olhares. Então, vamos deduzir, o reino de Deus não está situado numa vila, numa cidade, em um país, numa rua, ele não tem um número. Agora, em contrapartida, a igreja, ela está situada numa parte do hemisfério, ela está situada em um continente, em um país, em um estado ou província. E depois, numa cidade, numa vila e numa rua, e tem um número. Então é perfeitamente localizável e visto a igreja. Aí podemos ver a diferença entre igreja e reino de Deus. Uma é visível, a outra invisível. E um é dirigido pelo homem, pelo poder do homem. Ela é dirigida pelo talento do homem. E o homem, a gente vê a grandeza dele. E por isso, esse homem tem o direito de cobrar ofertas, cobrar dízimo para viver desse ministério baseado no esforço dele. Isso é nada mais justo. Mas tem um outro ministério. O ministério do Espírito Santo. É o ministério do Espírito Santo, aquele que as Escrituras nos dizem que esta segunda casa, a glória será maior. Esta segunda casa, a glória será maior. Note bem, se a glória da segunda casa é maior, é porque a glória da primeira casa era apenas uma sombra da segunda casa. Nós não podemos pegar modelos da sombra para, com as lentes do modelo da sombra, a gente ver a glória da segunda casa. O grande perigo hoje é a gente pegar a sombra e colocar como substância, colocar como modelo para a gente ver a glória da segunda casa. Há uma diferença. O velho modelo do Antigo Testamento é uma sombra. Agora nós vivemos há 2000 anos na substância. Nós vivemos na substância, na realidade da segunda casa. E a realidade da segunda casa é esta, que a glória dela é maior que a glória da primeira casa. Então temos que tomar cuidado onde vamos construir os nossos alicerces. Hoje eu vejo muita gente construindo o alicerce da glória da segunda casa, baseando-se nas pegadas da primeira casa. Esquece que Jesus disse: João Batista foi o maior dos profetas. Opa, então ele encerrou o período dos profetas aí. João, o maior dos profetas. Mas agora, a nova criatura renascida do reino é maior do que João Batista. O menor no reino de Deus é maior do que João Batista. Devemos pôr esse patamar diante dos nossos olhos como um farol. O menor no reino de Deus, ele é maior do que João Batista. Olha só a glória. Aí está uma visão da glória da segunda casa. É lógico que Elias foi uma grande glória da primeira casa. E Jesus disse que João Batista, o espírito dele, era maior do que o de Elias.
E depois Jesus acrescentou: o menor no reino de Deus. O menor no reino de Deus. Vamos repetir bem. O menor no reino de Deus é maior do que João Batista. Aí está a definição da glória da segunda casa. Então não podemos pegar as pegadas do Velho Testamento para iluminar o Novo Testamento, porque o Novo Testamento tem mais luz. Temos que andar na luz. E qual é a luz do Novo Testamento? Espírito Santo. O segredo maior do cristão é descobrir que o Espírito Santo veio para ficar e vive dentro dele. Este é o verdadeiro cristianismo. É a descoberta que o Espírito Santo veio para ficar e vive dentro dele. E quem é esse Espírito Santo? O Espírito Santo é o mesmo que vivificou o corpo morto de Jesus Cristo, restabelecendo ele de suas feridas, constituindo Jesus Cristo e dando a Jesus Cristo a vida eterna, ao ponto que a Escritura diz: eu hoje te gerei. Logo, Jesus é o primeiro gerado no reino de Deus. Ele é o primeiro gerado. Eu hoje te gerei. Pois Jesus, naquele instante, estava no reino dos mortos. Por quê? Porque ele tornou-se pecado. Ele tornou-se pecado. Ele recebeu toda a culpabilidade do homem. E isso chamou redenção, por causa dessa recepção de Jesus Cristo, de receber todo o pecado, sendo o nosso substituto. Nós fomos redimidos. Então Deus hoje tem um ponto de vista para conosco. Ele nos vê puro, ele nos vê redimido, sem consciência de culpa. Não há mais consciência de culpa no cristão. É uma boa nova, não é? Que boa nova! Então, nós podemos ver aí dois tipos de pensamento. Um pensamento que fala sobre o Espírito Santo, sobre a liderança do Espírito Santo em nossa vida. Pois Jesus Cristo disse, Deus diz, não é? O Filho de Deus é dirigido pelo Espírito de Deus. O Filho de Deus é dirigido pelo Espírito de Deus. Tudo é feito pelo meu Espírito. São dois patamares de onde nós temos que erguer, a partir daí, a nossa casa espiritual. Somos dirigidos pelo Espírito de Deus. Ele vai nos dirigir aqui na terra. A obra de Deus é feita através do Espírito de Deus. A Escritura diz, homens santos de Deus foram movidos pelo Espírito Santo e falaram para nós, passaram a mensagem para nós. Mas o que é que os movia? O Espírito Santo. Este é o patamar da nova criatura, daquele que pertence ao reino de Deus, pois o Espírito Santo está dentro dele. Essa descoberta que nós temos que fazer em nossos dias. O Espírito Santo dentro de nós. E ele nos dirigindo em toda a nossa caminhada. É uma boa nova, não é? O Espírito Santo nos dirigindo em toda a nossa caminhada. E esse tratamento é um tratamento individual. É uma relação entre você e Deus, Deus e você. Então você não precisa de homem, porque o Espírito Santo vai ser aquele que vai ser o professor, aquele que vai dirigir você em todos os seus caminhos. Quando você lê a Escritura Sagrada, quem vai orientar você é o Espírito Santo. Ele vai lançar luz nos seus caminhos. É assim que anda o cristão. Então o cristão não deve ser dirigido por pensamentos de homens, mas deixar que o Espírito Santo que está dentro dele o dirija. Por isso que Apocalipse diz, ouça o que o Espírito diz à igreja. E nós somos a igreja. Não sabeis vós que vós sois o templo de Deus? Não sabeis vós que vós sois a igreja de Deus?
É para essa igreja que o Espírito Santo fala. É nesta igreja que o Espírito Santo vive. É uma boa nova, não é? É uma boa nova. Então, vamos nos libertar do espírito igrejeiro. Vamos ser dirigidos pelo Espírito Santo através da leitura das Escrituras Sagradas.